Vamos abrir as nossas Bíblias na profecia de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo de número 9. Hoje nós iremos falar acerca do Senhor Jesus. Jesus, o Messias prometido. Isaías, capítulo 9, nós iremos ler dos versos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Vamos orar, irmãos. Nós te exaltamos, Senhor, mais uma vez essa noite. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja para buscar o Senhor e a Tua presença. Sabemos que o que mais precisamos é de Ti. Suplicamos a intervenção soberana do Teu Espírito, abrindo os nossos corações e mentes para compreendermos o que o Senhor tem a falar às nossas almas através das Escrituras. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, fale aos nossos corações, exorta-nos, admoesta-nos, edifica-nos, corrige-nos através da Tua palavra, Senhor. E que no final de tudo, somente o nome de Jesus seja glorificado. É no nome dele que nós oramos. Amém, amém. Irmãos, eu não sei se vocês viram, mas o ano passado, 2018, um dos principais rabinos judeus, chamado Chaim Kanievsky, ele declarou algo que foi muito impactante para a comunidade judaica. Ele é uma das figuras mais proeminentes do judaísmo. Hoje ele tem 91 anos, é bem velhinho. E entre os judeus ortodoxos de Israel, ele é um líder muito respeitado, muito venerado, muito assistido, muito escutado. Chaim, ele declarou o ano passado que o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. O rabino baseou sua declaração no Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, e no Midrash Rabbah, que é uma coletânea de ensinamentos para sermões. Ele disse que o Messias realmente existe e vive entre nós.
Segundo ele, o Messias passa de um corpo para outro em cada geração. O rabino enfatizou que o Talmud indica que o Messias iria se revelar na geração que faz acusações contra os estudiosos da Torá. Segundo ele, esta geração demonstra ódio por aqueles que aprendem a Bíblia, especialmente nos últimos anos. Ele diz: estamos vendo todas as condições descritas no Talmud aparecerem diante de nós. É por essa razão que prevemos a aparição do Messias a qualquer momento. Ele comparou essa espera ao nascer do sol, no qual sua luz passa a iluminar o céu antes mesmo da sua aparição. E ele então declarou: estamos atualmente no período anterior ao nascer do sol. Os sinais de redenção estão aparecendo lentamente, mas o próprio Messias ainda tem que se mostrar ao mundo. Ora, a declaração desse rabino só corrobora, confirma um sentimento que há nos corações de muitos judeus. Eles esperam ardentemente o retorno do Messias prometido. Os irmãos sabem que para eles Jesus não é o verdadeiro Messias. Ele ainda está por vir. Ele libertará Israel das nações que o oprimem e redimirá o seu povo, trazendo salvação e demonstrando para os povos que Israel é a nação escolhida por Deus. Hoje, irmãos, o povo de Israel, a nação judaica, ainda espera um Salvador. Ainda espera um restaurador, ainda espera um libertador, ainda espera aquele que virá, segundo eles, para lhes tirar da escuridão e lhes mostrar o caminho da paz. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Isaías, logo nós contemplamos profecias maravilhosas acerca de eras que estavam por vir. O contexto do capítulo 9 de Isaías revela momentos sombrios pelos quais estava passando as nações de Israel e de Judá. Reis estavam se levantando contra reis, povos contra povos. Era uma época de apostasia e iniquidade que assolavam o povo de Deus, trazendo assim um clima de desesperança e falta de fé. Enquanto os inimigos cercavam os descendentes de Abraão, os assírios, os sírios, os babilônios, no meio do rebanho de Deus havia idolatria, transgressão e falta de temor a Yahvé. Porém, ainda no contexto anterior, os capítulos 7 e 8, o Senhor havia prometido que um menino iria nascer como sinal de restauração para o seu povo, externando assim a bondade do Pai, envia em socorro aos seus escolhidos. O nome dessa criança seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, revelando assim o caráter zeloso do soberano Deus em cumprir as suas promessas a Davi, de que um descendente seu suscitaria um trono inabalável e perfeito. A profecia se cumpre parcialmente no nascimento do filho de Acais, Ezequias, ou no nascimento do filho de Isaías. Há controvérsias. Quem era essa criança? Quem era esse menino à época? Mas de forma plena, de forma perfeita e cabal, a palavra profética de Isaías se cumpriria no Messias.
naquele que estava por vir, revelado então na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus que revelaria o Pai, que iria tabernacular, que iria habitar com os homens, o Deus conosco, e estabeleceria o seu reino de paz, justiça e amor no meio dos filhos dos homens. Irmãos, Jesus Cristo é o verdadeiro Messias prometido à humanidade. E nós estamos aqui por causa dele. Nós vivemos por ele e para ele. De que forma nós podemos asseverar que o Senhor Jesus é o verdadeiro Messias prometido? Observando então o cumprimento das promessas feitas em Isaías na obra e na vida de Jesus. Se você pega Isaías capítulos 7, 8 e o 9, que nós lemos nessa noite, e se você for fazer uma correlação com o Novo Testamento, você vai poder perceber que as profecias de Isaías se cumprem em Jesus Cristo. E os evangelistas, de forma notória, irão discorrer acerca dessa verdade quando em seus evangelhos eles citam passagens do Antigo Testamento. Nós então iremos observar esse texto mais devagar e entender e ver e perceber como ele aponta para Jesus. Olhe comigo novamente os versos 1 e o verso 2. Olhe para o texto. Diz a palavra do Senhor: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Verso 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Irmãos, as regiões de Naftali e Zebulon foram as primeiras a serem invadidas pelos assírios. Nesse contexto aqui de Isaías, nós vemos o povo preocupado diante do caos. Essa civilização antiga, os assírios, era conhecida por seus hábitos cruéis e sanguinários contra os seus inimigos. Assolou Israel e a cobriu com a sua sombra de medo e terror. Deus, através de Isaías, então lança uma profecia e diz que o Senhor irá transformar as trevas em luz. De imediato, isso irá acontecer mais à frente, quando o Senhor restauraria o seu povo. O Senhor traria esperança. E o povo deveria se apegar às promessas de que um dia o seu momento de aflição seria transformado em um gozo incessante. Só que esse gozo incessante iria se estabelecer de forma completa com a vinda do Messias. Porque no decorrer do texto nós iremos perceber que essa profecia irá falar de uma era vindoura. Com a chegada do Messias prometido, então, o povo de Israel teria o seu contexto tenebroso transformado em um contexto de paz, de libertação e de justiça. Confirma o evangelista Mateus no capítulo 4, versos 15 e 16. Olha o que Mateus declara: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Foi na Galileia, irmãos, que Jesus iniciou o seu ministério. Nas terras de Cafarnaum,
O evangelista Mateus declara que ele começou a pregar o evangelho, proclamando que as pessoas deveriam se arrepender, pois o reino dos céus estaria próximo. O Messias prometido, então, revela-se como aquele que veio não mais para libertar o mundo da época de uma nação poderosa ou do Império Romano, que regia os países, as nações naquele período. Mas sim, o Messias viria para libertar o seu povo, o povo da aliança, dos seus pecados, das suas iniquidades, da cegueira espiritual que os assolavam, da vida de trevas que os corrompiam. Paulo diz em sua carta aos Efésios, capítulo 2, do 1 ao 5, vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Quando essa profecia é lançada através de Isaías, os israelitas sabiam que algo estava para acontecer. E o povo de Israel é um povo que se apegava muito às promessas de Deus. Eles sabiam que um dia viria que iria trazer para eles o que eles precisavam, o que eles necessitavam. Queria abrir os seus olhos e nortear a sua vida, os seus pensamentos, os seus corações. E quando nós olhamos para essa profecia e entendemos que ela se cumpre em Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós podemos nos alegrar também. Sabe por quê? Vivíamos como o povo de Naphtali e Zebulon. Escuridão nos cercava. Éramos cegos, sem saber para onde ir. Se você olhar para trás, relembrar quem você era, onde você estava, com quem você andava antes de Cristo lhe encontrar, certamente o seu coração se entristecerá. Porém, a palavra fala que quando estávamos em trevas, a luz de Cristo raiou em nossos corações. Passamos a ver, passamos a enxergar, passamos a conhecer uma realidade eterna, superior, que está acima de todo e qualquer gozo que esta vida e este mundo pode nos oferecer. Éramos como os israelitas, rodeados de trevas, assolados pelo inimigo da igreja, pelo inimigo das nossas almas. Até que Jesus nos encontrou, irmãos. O Messias prometido resolveu fazer morada em nossos corações. E hoje temos vida nele. Olhe para o verso 3, o verso 4, o verso 5. Isaías declara: fizeste crescer a nação
e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Verso 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Irmãos, aqui o profeta utiliza-se das imagens da colheita, da tomada dos despojos, da canga nos ombros, da bota do guerreiro e da veste encharcada de sangue para demonstrar como esses elementos revelam o caráter restaurador que o Messias possui mediante o seu advento. Escute. Fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Como eles se alegram no dia da colheita. O Messias prometido traria abundância de alegria ao povo. Não por causa de uma libertação física, como já falamos, de uma nação opressora, mas devido à novidade de vida que lhe estava sendo oferecida através da sua própria pessoa. A profecia apontando para o Messias, para aquele que estava por vir, não fazia com que o povo de Israel prestasse atenção em períodos de bonanças, dos quais iriam presenciar, como por exemplo, à medida que colhiam, se alegravam com a plantação, se alegravam com aquilo que eles tinham vindo à colheita. Não. O texto declara que eles deveriam agora se alegrar com o advento do Messias, por causa da pessoa que ele representava. E por causa do significado que ele tinha para a vida do povo de Israel. Ora, quando o povo de Israel participava das suas colheitas, a nação como um todo se alegrava. E fazia dias e dias de festas pela abundância que a terra os fazia presenciar. Mas agora nós estamos mediante a uma pessoa prometida, que não irá suprir necessidades meramente físicas, mas uma pessoa prometida que é capaz de suprir as necessidades da alma do povo, das almas daqueles que se achegam a Ele. Irmãos, e se essa profecia se cumpre em Cristo, vocês lembram o que o apóstolo João diz no capítulo 10, verso 10, Jesus fala, João registra, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus declarou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Entendem? O povo de Israel precisava compreender que o Messias prometido tinha palavras ou promessas superiores a coisas visíveis, terrenas ou passageiras. Porque estações vêm e vão. Um dia eles poderiam ter uma boa colheita, outro dia poderia vir a sequidão. Mas Jesus declara, o Messias prometido declara, eu vim para que tenham vida e vida plena e vida em abundância. O que é que o texto revela, o que é que o texto declara, irmãos? Aqueles que creem no Messias, aqueles que têm Cristo em seus corações, eles podem até passar por momentos de dificuldade, por momentos de tristeza, por momentos de escassez.
Você pode abrir a sua despensa e não ter muita coisa. Mas a alegria maior do cristão é saber que a presença de Jesus habita em seu coração. E que essa presença é superior a qualquer outra coisa. Irmãos, nos apeguemos à presença dele, irmãos. Nós corremos tanto. Nós suamos tanto. Nós nos afadigamos tanto. Trabalhemos. Sim, trabalhemos. Mas aprendamos a descansar naquele que guarda as nossas almas. Igreja do Senhor, Ele tem cuidado de ti. O Senhor é aquele que supre o seu coração de abundância. O Senhor não deixará faltar nada. O Senhor providenciará todas as coisas. Precisamos entender isso. Vida! Vida em abundância. Além de salvação, satisfação constante. Satisfação constante. De que Ele habitando em nós é melhor do que qualquer outra coisa. E sobre os despojos, quando os soldados eles voltavam vitoriosos de uma batalha, eles dividiam entre si os despojos e se alegravam em terem derrotado os seus adversários. A alegria presente na vida daqueles que são alcançados pelo Messias prometido. Por viverem como vitoriosos mediante a libertação que o Senhor os concede das amarras do pecado, do mundo e do domínio das trevas. Isso nos lembra, irmãos, o que disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. Ele retrata a imagem do povo de Deus marchando de forma triunfante com o Rei glorioso, derrotando os seus inimigos. Ele declara: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos como aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes que estão perecendo, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Quando os soldados romanos voltavam das suas batalhas vitoriosos, pétalas, flores eram jogadas em seus caminhos. E o cheiro daquelas pétalas exalavam vida, vitória para os soldados que conseguiram conquistar vitória. Porém, para aqueles que estavam presos, era cheiro de morte, de opressão, de jugo, de dominação. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo acerca dos cristãos. Ele diz: graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. É como se fôssemos soldados de Cristo e em Cristo somos vitoriosos. Ora, não mais derrotando nações, povos, reinos, domínios, vitoriosos mediante o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, subjugando a morte, o domínio do pecado, o domínio de Satanás, que antes subjugava-nos e nos levava ao pecado. Em Cristo, diz o apóstolo Paulo, os despojos são pegos. E por causa de Cristo,
a vitória do seu povo está garantida. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender algo. Nesse mundo, a igreja é triunfante. Ela vive em triunfo com base nos méritos de Cristo. Nós muitas vezes ficamos preocupados em, de alguma forma, nos autopromovermos, em aparecer, querer ser alguma coisa nessa sociedade, termos títulos, termos cargos, sermos conhecidos, termos um nome aclamado ou algo desse tipo. O que o apóstolo Paulo está declarando, está dizendo que a maior glória e a maior vitória da igreja está em se apegar naquilo que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Meu irmão, minha irmã, nós somos vitoriosos. Essa vitória não diz respeito a dinheiro, a bens, a posses, a cargos, a méritos, a títulos. Essa vitória diz respeito à cruz, o choro, o sangue, a tumba. E ao terceiro dia, a ressurreição do nosso Salvador. Ali está a nossa vitória, irmãos. Sobre a canga. A canga era um instrumento utilizado para oprimir e subjugar os adversários. Era um jugo, era um peso que era posto nos ombros dos inimigos, revelando humilhação e domínio sobre aqueles que haviam sido derrotados. O profeta então declara que o Messias quebraria esse jugo e os libertaria daquilo que os dominava. Os opressores seriam desbaratados e um domínio de mansidão e bondade seria instalado. Em um contexto do peso das tradições dos fariseus, da opressão romana e do domínio do pecado sobre o coração dos homens, há uma declaração de Jesus em Mateus 11, 28, 30, que nos traz esperança. Jesus declara: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Consta-nos uma pergunta, irmãos, um questionamento, uma indagação. Por quê? Por quê? Existem tantos crentes nessa geração em estado de depressão, visitando os consultórios de psicologia e de psiquiatria, atordoados de um lado para o outro, em busca de socorro e de um escape para aquilo que aflige as suas almas. Deus tem usado os psicólogos, os psiquiatras. Porém, você entende isso que Jesus falou? Ele disse: em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. De imediato, Cristo fala de salvação, o peso das tradições judaicas
que estavam sobre eles. Não lhes dava a oportunidade de olhar para os céus e sentirem-se livres em adorar o Deus de Abraão. Jesus então revela-se como o Senhor da história, no Evangelho que é capaz de quebrar essas tradições e trazer-lhes a alma daquele povo aflito, refrigério e bonança. E não foi assim como quando Cristo nos alcançou, irmãos. Ele alentou as nossas almas. E nós, como crentes, precisamos correr para os seus pés. Nos dias em que a nossa alma gritar, aflita, desesperançosa, sem saber o que fazer, irmãos, o Messias prometido está à nossa disposição. Corramos para Ele, corramos para os seus pés, nos joguemos diante da sua soberania. Pois aos seus filhos Ele dá enquanto dormem, diz o profeta Isaías. Sobre a bota do guerreiro e as vestes revolvidas em sangue, o profeta declara que elas serão removidas e queimadas com o fim dos combates. Deus garantiria a vitória do seu povo. Não haveria mais guerra, mas sim um reino de paz e bonança com o advento do Messias. Zacarias, o pai de João Batista, em seu cântico, relembrou esse aspecto pacífico do reino messiânico. Lucas 1:79, ele declara: para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. De imediato esse Messias traz paz ao coração dos filhos dos homens, quando ele vem habitar em nós, dentro de nós. Irmãos, e não é assim a vida do cristão? Cai tudo ao nosso redor. Todos se aterrorizam pelos tumultos dessa vida. No dia a dia, em casa, na escola, no trabalho, na vizinhança, onde estejamos, contemplamos o caos ao nosso redor. Mas lá dentro, nós temos a certeza que o nosso Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. A paz em nossos corações. Quando há tumulto no mundo, a calmaria em nossa alma. Quando há guerra no mundo, a paz no nosso espírito. Quando há desesperança entre as nações, a esperança, porque o Cordeiro de Deus habita dentro de nós. E quando Ele voltar, a profecia se cumprirá de forma cabal, estabelecendo o seu governo e o seu domínio. E assim, a paz será uma realidade entre as nações. E então nós chegamos no versículo 6. Olhe para o texto, leia comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. A profecia de Isaías se cumpre cabalmente no nascimento de Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, Deus conosco, as boas novas do Evangelho do Reino. Os 4 nomes reais aqui apresentados expressam as qualidades divinas e humanas de Jesus.
O profeta declara: o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, ele domina tudo, ele domina todos. Ele é superior a tudo e a todos. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todo o domínio, todo o controle do mundo dos homens está sobre Cristo. Um maravilhoso conselheiro. Nós vemos em João capítulo 14, verso 16, que Jesus ele insinua, ele diz que é o conselheiro. Porque chama o Espírito Santo do outro conselheiro. Quando a passagem declara: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus é também Consolador, o maravilhoso conselheiro. Aquele que demonstra sabedoria e conduz o seu povo em sabedoria. Norteia a vida dos seus súditos, direciona a vida dos seus servos. Dito isto, irmãos, a quem perguntarmos, questionarmos, indagarmos acerca do que se fazer no amanhã? A Cristo. Nossas decisões, nossos planos, nossos projetos devem ser mediante o conselho de Cristo. Ele ainda declara que o Senhor, o Messias prometido, é Deus poderoso, Deus poderoso. Este Filho é um ser divino. Hebreus 1:13. Parte B declara: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ao mesmo tempo que ele é filho, ele é o Todo-Poderoso, porque ele subjuga e domina sobre tudo e sobre todos. Pai eterno, Pai ou autor da eternidade ou do universo. Isto se ajusta com João 1:3. Onde o Verbo vivo, o Cristo que se encarnou, é aquele por intermédio de quem Deus fez tudo o que foi feito. Quando João declara: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Príncipe da paz. Aquele que traz a verdadeira paz, a qual inclui salvação, bênção, integridade, harmonia e bem-estar. Uma paz que Jesus dá agora, já, a todos os crentes. Ele diz em João 14:27, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. E por fim, no verso 7, leia comigo o texto. Isaías declara: ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui Isaías declara acerca do domínio, do controle do Messias. Abra comigo Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo de número 11. Vamos ler um versículo desse texto. Apocalipse capítulo 11, o verso de número 15. Diz assim:
o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Agora abra comigo Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versos 4, 5 e 6. Diz assim o texto: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Nesses 2 textos, irmãos, que nós lemos, no primeiro, nós vemos que o domínio dos reinos deste mundo pertencem a Cristo. E nesse segundo texto nós vemos que um dia o povo de Deus reinará com o seu Cristo. Você consegue entender isso? Irmãos, há algo superior. Há algo que é maior do que nós. Há algo que está além de nós. Haverá um dia em que esse Messias prometido voltará novamente. Aniquilará o poder de todos os governantes deste mundo. Estabelecerá o seu domínio sobre toda a terra. E o seu povo reinará com ele para toda a eternidade. Não, o Messias prometido não está entre nós, como disse o rabino, nem ainda virá, como diz alguns judeus. O Messias prometido já veio e voltará um dia. Como disse o pastor Dustin Bend, esse Messias prometido foi nascido não de um rei, mas de um carpinteiro. Nascido não em roupas, mas em trapos. Nascido não em ouro, mas em feno. Nascido não em renome, mas em obscuridade. Nascido não em esplendor, mas em vale. Nascido para não viver, mas morrer. Venha, vamos adorá-lo. Jesus é o Messias prometido, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Fique de pé, vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos glorificá-lo, vamos bendizê-lo, vamos magnificá-lo, vamos enaltecê-lo, vamos levantar o nome dele nessa noite. Você pode, com seus olhos fechados, abrir os seus lábios e declarar palavras de louvor ao Senhor Jesus. Exaltar o Senhor Jesus por tudo que Ele é. Deus santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus magnífico, Deus incomparável.
Deus inigualável. Jesus, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te exaltar, nós estamos aqui para te bendizer, nós estamos aqui para dizer que nós te amamos, Senhor. Tu és o Senhor da igreja, Tu és o cabeça do corpo, Tu és o amado das nossas almas, o que era, o que é, o que há de vir. Nós te amamos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor.